e a gente vai trocando ideia, tá bom? Combinado assim? Então, vamos lá. Júlio, vamos começar a nossa conversa. Hoje nós vamos falar de cicatrização. Júlio, você já está projetando aí? Ou eu mesmo consigo trocar aqui? Daí agora é só você clicar em solicitar acesso. Ele aparece num quadradinho, normalmente em cima das fotinhas da tela, não aparece para mim porque eu... Parece solicitar controle. Isso, é isso mesmo. Então, tá. Clique aí, eu vou permitir. Ó, tá permitido. Agora, Tá bom. quando você clicar, você vai ter acesso. Então, tá bom. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre cicatrização. E eu sei que talvez vocês já tenham passado por este assunto em outras disciplinas, mas ele é muito importante, ele não é importante só para nós que somos cirurgiões, mas ele é importante para todos nós. Não é possível alguém, por exemplo, que é um coloproctologista e vai tratar de uma retocolite ulcerativa e não souber como é que acontece o processo de cicatrização, ou o pneumologista que vai tratar de uma pneumopatia, enfim, todos os nossos processos de resolução de problemas vão passar por cicatrização. É claro que nós, cirurgiões, convivemos muito mais com este processo porque nós enxergamos, ele passa a ser visível para nós. A gente não está vendo o que está acontecendo lá na retocolite, a gente não está vendo o que está acontecendo lá no pulmão, mas a gente está vendo o que está acontecendo em uma cicatriz, em uma ferida. Então, para nós, cicatrização é alguma coisa mais palpável, mais visível. Vou tentar fazê-los entender. Eu sei que o assunto já deve ter sido apresentado e para vocês deve ter parecido complexo, mas eu espero que ao final da nossa conversa vocês digam: nossa, era tão fácil e a gente ficou achando tão difícil, porque ele é realmente uma coisa muito fácil. Júlia, eu não consigo trocar o slide. Não? Não. Tá. Tenta clicar com o mouse na tela para ver o que acontece. Isso. Já cliquei e não troca. Ah, trocou. Trocou? Eu não cliquei. Foi você Trocou? que clicou? Não, eu não cliquei. Tá, Foi então, você que trocou ainda. Beleza, deu nós certo. temos aqui um garotinho que tem uma ferida em região de malar, propagando um pouquinho para a região zigomar. Ele caiu e fez uma ferida, que depois nós vamos aprender em aulas seguintes como é que a gente classifica, mas neste caso, uma ferida cortocontusa. O que é uma ferida cortocontusa? É aquela ferida cujo impacto foi tão grande, gente, que venceu a resistência dos tecidos. Então, isto é uma ferida cortocontusa. Opa, ele voltou. Então, vamos lá. E esta, gente, é uma incisão transversa realizada em centro cirúrgico e nós estamos vendo aqui também uma solução de continuidade. Uma coisa importante quando a gente fala de cicatrização é a gente definir o que é ferida. Se nós olhamos, vou voltar um pouquinho lá nesta ferida. Então, vamos lá. Se vocês tivessem que descrever esta ferida para mim, o que é que vocês me diriam? O que é isso? O que é uma ferida? Alguém consegue me responder? Ferida aberta? Exposição de tecido? Vamos mais um pouquinho. É uma descontinuidade do tecido, uma quebra da integridade. É que vocês criaram uma solução de continuidade nos tecidos. E essa solução de continuidade, o que ela vai fazer? Ela vai lesar células, ela vai lesar vasos, por isso sangra, ela vai lesar terminações nervosas, sejam elas sensitivas, sejam elas motoras, enfim, ela vai lesar as terminações nervosas que estão aí, seja para tato, para dor, para pressão, enfim, vai lesar as terminações sensitivas que estiverem aí, dependendo do órgão que nós estamos falando. Se nós estamos lá no intestino, nós vamos ter os plexos intramurais. Nós estamos falando em parede, nós estamos falando de terminações sensitivas para dor, tato, pressão e assim por diante. Então, vejam aqui, nós temos lesão de células, nós temos lesão de vasos, nós temos lesão de terminações nervosas. E vejam uma coisa, o tecido que fica abaixo da pele, ele contém bactérias? Sim ou não?
Abaixo da pele, eu acho que não, professora. Seria mais Não, no epiderme isso, mesmo, né? Davi, abaixo da pele não tem. Mas a hora que eu olho a superfície da pele tem ou não tem? Tem, né, Davi? Com certeza. Então, a hora que nós fazemos uma solução de continuidade aqui e permitimos que esse tecido entre em contato com aquele, o que é que nós fizemos com esse tecido que antes não tinha nenhuma bactéria? Contamina ele. Promovemos contaminação. Então, agora nós vamos definir ferida. O que é uma ferida? Ferida é uma solução de continuidade que tem lesão de vasos, lesão de terminações nervosas, lesões de células com um maior ou menor grau de contaminação. Viram que vocês definiram ferida sem decorar nada? Então, quero que vocês comecem a pensar junto comigo. Não quero que vocês decorem nada. Pensem junto comigo, porque é desta forma que a gente vai conseguir caminhar. Então, vamos lá. Eu amo essa telinha que não está me obedecendo. Está trocando. Júlio, socorro. Não troca. Tá. Você consegue trocar aí? Eu consigo. Deixa eu só Então tá. cancelar. Deixa eu cancelar o controle, então. Isso. Opa, peraí. Faça o seguinte, aí. Então, aí vejam, nós vamos ter ferida em todas as situações. Olha, isso aqui é uma ferida mediana, supraumbilical, para acesso ao abdômen, ao estômago, enfim, a cólon transverso, eventualmente a via biliar, fígado. E nós podemos ter uma ferida aqui, ó, que foi torácica, foi transesternal. Faça o seguinte. E podemos ter desta forma, olhem aqui, ó, isso é uma incisão que tem uma concavidade que vai de uma a outra crista ilíaca antero-superior. E em todas elas, a definição vai ficar igual. Solução de continuidade, com lesão de vaso, lesão de terminação nervosa, com lesão celular, ou com maior ou menor grau de contaminação. Daqui para diante, todos nós sabemos definir uma ferida, certo? Então, vamos para o próximo. Vamos ver o que diz o próximo. Uma coisa importante é a gente ver a classificação clínica. O que é que ela nos mostra? Que as cicatrizes a cicatrização, este processo de cicatrização, ele pode ocorrer por primeira intenção, por segunda intenção ou terceira intenção. O que é um processo de primeira intenção? Primeira intenção é o seguinte, ó, nós tínhamos uma solução de continuidade, nós aplicamos uma sutura, lembrando que sutura não é isto aqui, sutura é o material. Eu posso ter como sutura um fio, uma cola, um clipe, enfim. Isto aqui é sutura. Então, nós tínhamos uma solução, colocamos uma sutura e o final do nosso tratamento é este aqui. Isto é uma primeira intenção. O que é uma segunda intenção? Se eu quisesse aplicar uma sutura nesta solução de continuidade, eu teria dificuldade em aproximar esta borda desta borda. Eu não consigo fazer isso. Então, nós não aplicamos nada, nós deixamos que os tecidos cresçam da profundidade para a superfície até que dê condição de que se feche completamente esta ferida. Ou seja, naquele primeiro nós colocamos uma sutura, nesse nós não fizemos nada. Nós mantivemos a ferida limpa e deixamos que o próprio organismo reconstituísse o tecido. Na terceira situação, nós tínhamos aquela solução de continuidade, não dava para aproximar, nós deixamos cicatrizando por segunda intenção, mas depois de uma certa altura, a gente percebe que poderia ajudar a acelerar o processo. Aí nós fomos lá e aplicamos a sutura. Ou seja, nós começamos a nossa cicatrização do processo aqui como se fosse de segunda intenção e terminamos como se ele fosse lá o de primeira intenção. Ele não foi nem de primeira e nem de segunda. Por isso ele é chamado de terceira. Vocês conseguiram entender? Tranquilo? Então tá, vamos continuar. Então, olhem aqui, ó. Primeira intenção.
Aquele menininho que tinha aquela ferida na face, ó, nós aplicamos os pontinhos. A paciente que fez uma intervenção e foi aplicado uma sutura aqui, ó. Então, ela teve uma síntese nessa parede. Então, isto é cicatrização por primeira intenção. Agora, veja o que aconteceu. Nós temos aqui, ó, uma ferida que tinha recebido uma sutura e aconteceu um processo de contaminação. Não é mais possível fechar isso aqui, não tem jeito. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar que o tecido se reconstitua sozinho. Isso é uma segunda intenção. Aqui é a mesma coisa. Se a gente quisesse, coitadinha da paciente, né? Ela fez uma mamoplastia, veja o que aconteceu. Se o cirurgião quisesse aproximar esta borda desta borda, não seria possível. Primeiro, porque o espaço a ser preenchido é muito grande. Segundo, porque isso aqui tem um processo de infecção e a gente não pode fechar espaços que tenham infecção. Então, nós vamos deixar isso aqui cicatrizando espontaneamente. Olhem este outro aqui, ó. Vejam o tamanho da lesão. Se a gente quisesse colocar uma sutura de lá e aproximar essa borda desta outra, não seria possível. Então, nessas condições, a gente deixa o tecido cicatrizando espontaneamente, de modo que a epitelização vai acontecer. Vamos para o próximo. Bom, então, quando nós olhamos aqui da classificação com relação à conduta clínica, nós vamos deixar evoluir como primeira intenção, como segunda ou como terceira. Com relação à classificação histológica, ou seja, se nós estivéssemos acompanhando o processo de cicatrização, olhando no microscópio ultravital, o microscópio ultravital é aquele microscópio que nos permite ver o processo em vivo. Nós observaríamos que tem uma fase lenta, no início do processo, também chamada de fase inflamatória, uma fase de fibroplasia e uma fase de maturação. Essa descrição de fase lenta, inflamatória, ou fibroplasia e maturação, ela tem mais de 100 anos de descrição. Dá um clique aí, Júlio. Foi Carrel, em 1910, que descreveu isso, o processo de cicatrização. E até hoje, nós usamos essa explicação do Carrel. É claro que, com o passar do tempo, nós estamos acrescentando novos conhecimentos. Então, pode projetar o seguinte, nós vamos ver que a gente tem, embora tenha novos conhecimentos, aquela classificação primária do Carrel ainda está valendo. Uma outra coisa importante que nós precisamos ter sempre em mente é com relação às células que participam do processo. Dê uma paradinha aí. O que é que são células lábeis? Quem se lembra? Nós aprendemos isso lá no comecinho, do primeiro período da faculdade. Cirurgião que é cirurgião, gente, um bom cirurgião, embora ele esteja vendo as coisas macroscopicamente, ele tem que imaginar que ele está atuando microscopicamente. Este é o bom cirurgião. Ele sabe o que está acontecendo lá na intimidade do tecido. Então, eu vou parar um pouquinho aqui para a gente... Você já mordeu na bochecha? Quem que não mordeu a bochecha aí? Levante a mão que eu quero ver. Todo mundo já mordeu a sua bochecha. Quanto tempo nós levamos para melhorar a nossa bochecha? Umas 2 semanas, professora. Aí, eu não demoro tudo isso, só ficar mordendo em cima 10.000 vezes. Às vezes acontece, a gente morde e depois morde de novo, né? Fica mordendo em cima toda hora. Uns 2 a 3 dias? Em média, gente, em média, se vocês pararem para pensar nas vezes que vocês morderam a bochecha, vocês vão ver que a gente leva aí em torno de 36 horas, eventualmente 48 horas. Claro, não vale quando a gente fica mordendo de novo em cima, né, gente? Daí não vale. Mas o processo de evolução normal da nossa mordida de bochecha vai fazer com que a gente tenha esse tempo de evolução. Muito bem. Este processo de
replicação rápida faz com que estas células que precisam reconstituir, se multipliquem e reconstituam o tecido rapidinho. Imaginem a nossa mão. Quantas células nós não deixamos em todos os lugares onde vamos passando? E as nossas mãos estão inteirinhas. Isso significa que nós temos um processo de replicação celular na nossa pele bem rápido, que faça com que reconstitua rapidamente a nossa pele. Se nós pensamos em peritônio, vocês vão ver que quando a gente chegar lá em anastomoses digestivas, a gente diz assim, é muito importante que a gente tenha impermeabilização de uma sutura intestinal. Quem é que impermeabiliza? O peritônio, a replicação da célula peritoneal, que é uma célula do tipo mesotelial. Estas células que se replicam rapidinho são chamadas de células lábeis. O que são células lábeis? São aquelas que têm um processo replicativo bastante curto, rápido. Depois, fica para mim, Júlio, nós temos aquilo que nós chamamos de células estáveis. O que são células estáveis? São aquelas que se replicam com uma velocidade menor, mas que, quando são solicitadas, elas são capazes de reconstituir. Por exemplo, fígado. Se nós fôssemos agora, nesse instante, olhar o nosso fígado, para cada 20.000 leucócitos que nós olhássemos, teríamos um se replicando. Mas se nós estivermos olhando um fígado que foi estimulado, ou porque ele teve uma ressecção, ou porque ele teve um processo inflamatório, a gente vai ver vários hepatócitos num único campo de microscópio se replicando. O que significa que ele, que era estável, consegue se reconstituir. Nós não fazemos uma hepatectomia, doador em vivo. Ele vai lá e doa 60% do fígado dele para um receptor. Mas ele vai ficar só com 40%? Não. Aqueles hepatócitos que eram estáveis dele vão ser estimulados pela perda do volume parênquima e passam a se replicar rapidamente. E com isso eles conseguem, eu não gosto da palavra regeneração hepática, vocês vão ler isso o tempo todo, porque regenerar quer dizer readquirir forma e função. Quando nós fazemos isso com o fígado, nós readquirimos volume e função, mas não forma. Mas, de qualquer maneira, isso reconstitui a condição do paciente. Se vocês têm lá tecido ósseo, se a minha bochecha leva 36 a 48 horas para reconstituir, esses dias eu fiz o favor de cair e quebrar meu dedo. Eu já estou com 46 dias de lesão e o meu dedo ainda não está normal. Porque o osteócito, o osteoblasto, vai readquirir a sua capacidade regenerativa, mas não com a mesma velocidade daquela célula lá. Então, células estáveis, vamos definir o que são? São aquelas que se replicam com menor velocidade, mas que, quando solicitadas, elas conseguem se replicar e reconstituir o que nós precisamos. Combinado isso? Entenderam? Vamos ver outra? E o que são as perenes? São aquelas que a gente acredita que não se replicam durante nossa vida, embora hoje a gente sabe que isso não é uma verdade absoluta. Elas podem se replicar uma ou, eventualmente, 2 vezes no curso de uma vida inteira. Então, mas como a capacidade delas é extremamente baixa, a gente diz que elas são perenes. Conseguiram entender isso? Por que isso é importante a gente entender? Porque, na medida que nós estamos trabalhando com um tecido, a gente agora sabe o tempo que vai levar para reconstituir. O paciente chega no consultório, porque ele foi operado, e diz assim para vocês: doutora, eu sou empregado da construção civil. Quanto tempo eu vou levar sem poder fazer meu trabalho? Eu vou olhar qual foi a lesão que ele teve, que tecido está cicatrizando ali,
e vou dizer para ele se vai demorar mais ou vai demorar menos, porque eu sei o tipo de célula que tem na constituição daquele tecido. Combinado até aqui? Então, vamos para frente. Veja, nós falamos de classificação com relação ao tipo de células, olhamos a descrição do Carrel, vimos com relação à nossa intenção de cicatrização, se ia ser primeira, segunda, terceira. Agora vamos ver como é que nós trabalhamos hoje da descrição deste processo. Embora tenha sido descrito lá em 1910, com o passar do tempo, foram sendo acrescentados conhecimentos. Então, a nova classificação que a gente usa continua sendo a inflamatória, uma fase de proliferação celular, de formação de tecido conjuntivo, de contração da ferida e de remodelação da ferida. Deixa eu só fazer uma coisa que eu esqueci. Pronto, não toca mais, não pode tocar telefone, né? Coisa feia. Mas vamos lá. Vamos, então, ver cada uma destas fases. A primeira coisa importante que eu queria que vocês entendessem é que nada acontece assim. A fase inflamatória começa no momento zero e vai até o terceiro dia, a fase de proliferação vai do terceiro até o oitavo dia. Isso não existe, tá, gente? Tudo está acontecendo simultâneo. Olha aqui, ó. Eu tenho fase de hemostasia, de inflamação, de formação de tecido, tudo ao mesmo tempo. O que dá nome a estas fases, então? Aquilo que é mais importante naquele momento. Faça o seguinte para mim, por favor. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho parada a tela e nós vamos fazer um método para guardar isso tudo. Eu vou pedir para vocês pensarem junto comigo. Imaginem que aconteceu um terremoto em Curitiba. E nós tivemos prédios do centro da cidade, todos foram para o chão, as nossas distribuições de energia foram todas danificadas, a distribuição de água, a tubulação de água rompeu, tem água pela cidade, está uma bagunça na nossa cidade. Vamos imaginar que o nosso terremoto foi a nossa lesão. Produzimos a ferida. Terremoto, está uma bagunça. O que nós temos que fazer para reconstituir a nossa cidade? Nós resolvemos que nós queremos fazer a nossa cidade ficar arrumadinha de novo. O que vamos fazer? Tem que limpar o que foi destruído. Tem que limpar o que foi destruído. E o que eu faço primeiro? Tirar o entulho. Antes de que tirar o entulho. Sinaliza Importante o que está errado. Hã? Você tem que mostrar o que está errado. Isolar a área. Isolar a área também. Tá. O que mais? Fechar o vazamento. Assim. Fechar os vazamentos. Está enchendo de água a cidade, gente. Romperam os ductos de água. Como é que nós vamos trabalhar se tem água para tudo que é lado? Qual é o primeiro momento, então? Fechar os vazamentos. Alguém vai lá na distribuição de água da Sanepar e fecha tudo. Não vai mais água para o centro da cidade. Passo seguinte, tirar os entulhos, limpar. E depois nós vamos reconstruir. Então, quando nós pensamos em cicatrização, eu quero que vocês pensem junto comigo. Projeta para mim o primeiro clique, por favor, Ju. Então, vejam lá. Vocês fizeram uma ferida. O sangramento é a nossa tubulação de água que se rompeu. E é claro que nós temos um monte de tecido traumatizado aqui, ou seja, nós temos escombros na cidade. Então, na fase inflamatória, o início é tecido traumatizado com sangramento. O que nós tínhamos que fazer? Fechar o sangramento. Como é que nós fechamos o sangramento nessa situação? Quando nós temos tecido traumatizado, a exposição da membrana basal aqui dessas células ativam o fator de Hagman. O fator de Hagman vai desencadear o que mesmo? Quem lembra? Agregação de plaquetas e granulação. Com isto,
nós vamos ter ativação dos liberadores, com liberação de mediadores vasoativos, quimiotáxicos, e daí nós vamos ter como resposta vascular. Para só um pouquinho. Então, vejam lá. Quando nós ativamos o fator de Ragnus e ativamos os fatores de agregação plaquetária, nós estamos ativando coagulação, nós estamos estimulando a formação de coágulo. Mas dependendo da tubulação, dependendo do vaso, só o coágulo não é suficiente. Às vezes nós cortamos o nosso dedo com a faca de cozinha e ele para de sangrar sozinho. Essa parada de sangramento foi pequena, a lesão foi pequena, mas nós tivemos ali duas coisas acontecendo. A formação de coágulo e, ao mesmo tempo, aqueles mediadores vasoativos vão promover vasoconstrição. Ou seja, nós temos diminuição do calibre dos vasos no local e a formação de coágulo local. Com isto, nós vamos estar providenciando a parada do sangramento. Próximo, por favor. Quando nós temos aquelas lesões, o que faz a vasoconstrição? Os mediadores quimiotáxicos que nós já falamos, mas, além disso, as células da membrana basal que foram lesadas, elas também liberam metabólicos do ácido araquidônico. Entre eles está o tromboxane A2, que vai também estimular vasoconstrição. Nós não podemos ter essa vasoconstrição no local por muito tempo, porque senão nós teríamos isquemia. Então, essa vasoconstrição ela vai ficar por um tempo suficiente para que a gente tenha parada do sangramento e ela vai ser substituída na sequência por vasodilatação. Alguém falou que nós precisamos tirar os escombros, limpar os lixos, trazer os operários da construção para reconstruir os prédios. Então, nós precisamos... por onde vão chegar estas células todas? Elas vão vir pelos vasos, então eu vou precisar ter vasodilatação. Então, a gente tem uma vasoconstrição que vai ser seguida de uma vasodilatação. Toda vez que nós temos vasoconstrição, nós vamos ter também liberação de bradicinina. O próximo. E de histamina, e essas duas substâncias, junto com as prostaglandinas, vão fazer com que aquela vasoconstrição passe e dê lugar à vasodilatação. Quem é que não conseguiu vir comigo até aqui? Todo mundo? Então tá, então vamos lá. Então nós estamos agora com vasodilatação. O próximo. Quando nós temos... Então vamos lá. Quando nós temos uma circulação normal de sangue, um vaso normal, se nós pudéssemos estar olhando isso no microscópio ultravital, o que a gente veria? A gente veria que as hemácias estão na periferia do vaso e que os leucócitos circulam na parte central do vaso. Quando nós temos vasodilatação, os leucócitos, porque vai diminuir a velocidade de circulação no local, eles vão marginar, ou seja, eles conseguem se aproximar da parede do vaso. E como tem vasodilatação, as células endoteliais, que estavam bem juntinhas, elas começam a se separar, a dar fenestrações entre uma célula e outra, que vai facilitar a saída dos leucócitos. Projeto seguinte para mim. Júlio, projeto próximo, por favor. O que aconteceu? Esse aqui, doutora. É esse que você quer? Esse eu quero. Muito bem. Então, quando os neutrófilos... Qual é a primeira célula que vai sair? A primeira célula que vai sair é aquela que nós temos em maior concentração. Se nós pegamos um leucograma e olhamos a concentração e o tipo de células brancas que ali estão de leucócitos, a célula que predomina é o neutrófilo. Então, a primeira célula a deixar o vaso é o neutrófilo. O que neutrófilo faz? A gente não disse que ferida tinha o maior ou menor grau de contaminação. A gente falou que tinha lesão de células, não falamos disso? Então, olha lá, o que ele vai fazer? Ele vai fazer fagocitose,
ele vai ser bactericida e ele vai lisar os tecidos que ficaram desvitalizados. Estas funções dele têm como função prevenir a infecção. A gente falou que tinha vaso lesado, da luz do vaso, junto com a porção do plasma, vão sair anticorpos e opsoninas, que também vão prevenir a infecção. O próximo? Então, olha aqui, era só para vocês, saíram os dois juntos, não tem importância. Era para vocês verem que nós temos neovasos aqui, ó. Olha o macrófago, esses são linfócitos, tá? E isto é um plasmócito em área de cicatrização. O próximo? Não está trocando? Oi, Júlia. Tá trocando, professora. Qual que você quer? Eu troquei alguns. É isso. Deixa aí, não tem processo. Tá bom. Pode deixar. Ele não está seguindo a sequência dos diapositivos? Tá aparecendo fotos de lâmina aqui, professora. Não sei se está conseguindo. Não, pode deixar, isso mesmo que eu quero. Esse aqui? Isso é uma foto, pode deixar. Isso é uma fotomicrografia, isso é cólon. É intestino, é claro que não é de ser humano, é intestino. Não, volta lá onde está. Conseguiu voltar? Está indo para frente, eu quero que você volte. Tá, é que eu não estou mexendo mais na foto, está parado para mim. Eu deixei na foto com micrografia. Macrófago Mas a minha não está, a minha está em outra. Uhum. Tá. Deixa eu ver se agora. Eu vou tentar solicitar controle aqui só para ver o que acontece, porque agora você passou muito para frente. Ah, é? Tá, é que para mim está parado ainda. Tá bom. Você está com controle já. Eu estou com controle? Tá. Não estou. Aconteceu alguma coisa de novo. Ai, meu Deus, essa minha aula está me deixando nervosa. Nunca dei aula tão ruim na minha vida. Agora não foi nem para frente nem para trás. Tá, só um segundo então. Deixa eu só abrir. Tá bom, pode deixar aqui, doutor, só um segundinho. Qual slide que tá agora? Isso, agora pode ir para frente mais um pouquinho. Esse nós já tínhamos visto. Tá, esse também, conseguiu ver que eu troquei? Esse também, agora o próximo. Isso. As células seguintes que vão chegar no tecido são os macrófagos. Os macrófagos, na verdade, eles são os nossos monócitos, que quando entram em contato com o tecido, eles vão transformar-se em macrófagos. O que macrófago faz? Faz tudo que o leucócito faz. Ele mata a bactéria, ele produz mediador vasativo, ele libera fator de crescimento. Faça o seguinte. Olha, quando vai fazer fagocitose, muitas vezes, o leucócito, coitadinho, ele é pequenininho, ele não dá conta de fagocitar algumas coisas. Então, eles se unem entre si, os macrófagos, para formar uma coisa que nós chamamos de célula gigante. Isto aqui, ó, é uma célula gigante multinucleada. E isto aqui também é uma célula gigante. Essa célula gigante de cima é maravilhosa. Vocês estão vendo aqui uma coisa bem interessante. Isso aqui é um fagolisossomo. E a gente está vendo o corpo estranho fagocitado aqui, ó. Mas aqui vocês estão vendo uma outra célula cheia de grãozinhos. Que célula é essa? A gente formou um coágulo, não formou? Como é que as células que vão reconstituir o tecido vão conseguir se introduzir no local para produzir tecido novo? Elas precisam o coágulo. Qual é a célula que carrega para nós a heparina? Quem lembra? Basófilo, professora? Não, Marcel. Olha aqui. Cheio de grãozinhos. Esses grãozinhos são, na verdade, grânulos de heparina. Nessa coloração é uma coloração com imunohistoquímica para marcar. Então, a gente consegue enxergar esse tipo de célula. Projeta o seguinte para mim. E aqui, gente, era aquela fotomicrografia do intestino. Tudo que acontece na pele, na tela subcutânea, no intestino, nos ossos, tudo acontece do mesmo jeitinho. O que é diferente de um tecido para o outro?
Nós já sabemos a resposta. Vamos lá, Davi, me ajuda. Desculpa, professora, eu acho que eu me perdi um pouco. Eu acho que a diferença é um pouquinho o extrato onde exatamente está o colágeno, né? Não, vamos Na voltar. pele, não? Vamos voltar. Vamos voltar. Professora, eu É queria dizer, irrigação, eu pessoal? acho que se a célula é lábil ou se é Isso! Quem que permanente. matou? O que está respondendo aí? Que eu não estou vendo aqui na minha tela? Aluno Giancarlo. Giancarlo, é isso mesmo. O tempo que vai acontecer, quem vai determinar, é o tipo de célula que está lá. Então, se nós estamos vendo intestino, olha aqui, intestino é ótimo para a gente ver isso. A gente tem aqui um epitélio, tá certo? Isso aqui é colo, é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, com cutícula estriada e células caliciformes. É isso? Acho que é, né? E daí nós temos tela subcutânea, nós temos tecido muscular, o extrato interno, o extrato externo, nós vamos ter o tecido pré-peritônio e o peritônio. É assim que nós vamos ter mucosa, submucosa, muscular e serosa em intestino. Quando eu olho isto, eu sei que eu vou ter diferentes tempos de cicatrização. Eu tenho um peritônio aqui, 36, 48 horas está reconstituído. Eu tenho um epitélio aqui. O epitélio superficial, nessa condição, ele vai levar um pouquinho mais. Embora ele seja uma célula lábil, ele vai funcionar como uma cicatriz da pele. Então, ele vai levar aqui 6 ou 7 dias para se reconstituir. Mas eu tenho tecido muscular, que é célula estável, vai demorar bastante tempo para reconstituir. Então, logo no comecinho, o que nós tínhamos? Um coágulo, olha aqui, ó. Isso aqui é uma crosta fibrinoleucocitária, que estava sobre esta área de lesão aqui, ó. E se vocês prestarem atenção, a quantidade de núcleos que nós temos aqui é muito maior do que nós temos no resto do tecido, certo? Tem muitos núcleos aqui. Isso aqui são células inflamatórias. Nós estamos olhando aqui uma microfotografia de uma anastomose intestinal que tem 3 dias de evolução. Por isso que ela está assim, tão cheia de células inflamatórias. E aqui, só para vocês verem, isso aqui é um fio de sutura aplicado, e é já iniciando a formação do granuloma que se forma para encapsular o fio aqui, ó. Pode projetar o seguinte. É claro, gente, que eu disse para vocês que os macrófagos liberavam fatores de crescimento. Não é só ele que libera fator de crescimento. As plaquetas também liberam fator de crescimento. As células epiteliais liberam fatores de crescimento. Enfim, várias células. E o que são esses fatores de crescimento? Não quero que vocês decorem nada. Então, vamos pensar. Nós temos uma célula que é uma célula epitelial. E esta célula epitelial precisa se replicar para reconstituir o tecido. Imagine que ela tem várias pontinhos, que são receptores de membrana, que são as fechaduras desta porta, que vai permitir que essa célula se reproduza. O fator de crescimento, ele vai se ligar ao receptor de membrana e vai modificar o fenótipo desta célula, permitindo que ela passe a se replicar. Então, fatores de crescimento, isso nós estamos pensando, agora vamos definir. São proteínas que são secretadas por células específicas, que têm capacidade de alterar o fenótipo da célula-alvo e promover o crescimento tecidual. Vamos ver o próximo? Então, o que eles fazem? Eles têm quimiotaxia para células inflamatórias, eles induzem mitoses em fibroblastos, em queratinócitos, em células endoteliais, e eles promovem tanto síntese quanto degradação de matriz extracelular. No tecido lesado, tem uma matriz que ficou junto com o coágulo, que vai precisar ser retirada para permitir que se forme tecido novo. Então, ele precisa não só usar, como também degradar. Próximo. Nós estamos brigando hoje com esses diapositivos, hein, Júlio? Meu Deus! Então, vamos lá. Eu vou falar só de alguns, eu não vou falar de todos. Mas, por exemplo, o fator de crescimento epidérmico, ele é produzido tanto pelas plaquetas como pelos macrófagos. E qual é o efeito que ele tem? Ele tem
quimiotaxia e proliferação para queratinócitos, ou seja, para produzir células epiteliais, e para fibroblastos, porque nós precisamos dos fibroblastos para produzir colágeno, para produzir matriz. Tá? Então, vamos lá. Algo está contra nós, Lúcia. Professora, passou no PDGF agora, no fator de crescimento derivado de Não, o plaquetas? meu continua no fator de crescimento epidérmico. É? Tá. Bom, é porque se eu ficar ativando o mudo, ele fica saindo, por isso que eu... Não, agora está lá. Está? Tá bom. Fator de crescimento derivado de plaquetas. Beleza. Eu gosto sempre de lembrar isso para vocês, porque quando a gente fala fator de crescimento derivado das plaquetas, a gente começa a pensar que esse fator é produzido só pelas plaquetas. Na verdade, ele é produzido pelas plaquetas, pelos macrófagos, pelos queratinócitos, pelas células endoteliais. Mas então, por que chama derivado de plaquetas? Porque ele foi identificado pela primeira vez nas plaquetas. Ele faz quimiotaxia de polimorfonucleares, faz proliferação de fibroblasto, faz diferenciação de miofibroblasto. Daqui a pouco a gente vai ver o que é um miofibroblasto. Ele consegue degradar colágeno 1 e sintetizar colágeno 3. O próximo. Foi? Não foi. Não? Não. Tá. Que eu já passei aqui. Fator de crescimento vascular endotelial. Não apareceu ainda? Não apareceu nada para mim. Tá. E agora? Continua no derivado de plaqueta. Gente, não sei por que está acontecendo isso hoje, Júlio. Não, nem eu passando, nem você passando. Ele não está obedecendo. Tá. Eu já dei 1 milhão de aulas pelo curso, eu nunca tive nenhuma aula dessas. Essa é a primeira vez. Bom, o fator de crescimento vascular, esse fator é produzido tanto por macrófago quanto por queratinócito, e é claro que o próprio nome dele já está dizendo que ele tem a capacidade de promover a formação de novos vasos. Ele é um potente fator angiogênico. Consegue o próximo, Júlia? Peguei aqui pelo celular para ver também, e realmente está dando problema, peraí. Bom, eu só citei alguns exemplos para vocês. Eu gostaria que vocês depois tivessem um tempinho e lessem alguma coisa a respeito do fator de crescimento tumoral alfa, do crescimento fibroblástico, queratinócitos, crescimento dos hepatócitos, do transformador de crescimento beta, das interleucinas 1 e 8, mas tem as outras interleucinas, mas essas duas são as mais importantes, do interferon gama, das metaloproteinases e dos inibidores de metaloproteinase. Não encarem a leitura como uma perda de tempo, encarem a leitura como um enriquecimento do conhecimento de vocês. Vamos ver o próximo? Bom, então, isso aqui... Já projete os dois já, Júlio, porque está tão devagar isso que a gente acaba não conseguindo ver. Então, nós estamos vendo aqui, gente, isso aqui é... Agora saiu tudo. Tá, eu tô vendo pelo celular também, tô tentando acompanhar, ver o que tá acontecendo para ver como aparece para vocês, mas... Peraí. Caraca. Impressionante, não sei o que aconteceu. Professora, deixa eu aproveitar e perguntar, então. Pergunte. Uma coisa, por exemplo, na figura lá da cirurgia intestinal, se eu precisar, enfim, fazer uma incisão no intestino para fazer um procedimento cirúrgico, a lesão que vai acontecer nas fibras nervosas e na camada muscular depois, isso vai ser reparado por... Essas células vão se dividir porque elas são mais perenes, né? Ou elas vão, de alguma forma, cicatrizar e reconstruir? As células do tecido muscular até vão se regenerar, vão demorar um pouco mais. A mucosa vai se regenerar rapidamente, o peritônio também, o tecido muscular vai demorar mais. As células nervosas, elas podem demorar muito para se reconstituir. Por isso que eu falei que elas eram consideradas perenes, hoje a gente sabe que elas não são assim tão perenes. Mas, normalmente, ela não vai se reconstituir, o tecido nervoso não vai se reconstituir assim.
Entretanto, isso não cria grandes problemas, porque você tem uma onda peristáltica cuja força desta onda é capaz de vencer este obstáculo e continuar a propagação da onda. Tá? Então, não chega a ter problemas. Queria só então, mostrar aqui para vocês. Olhem aqui. Ó. Isso é pele de rato, é abdômen de rato. Olha o início da formação, isso aqui é um coágulo. Ó. Tá? E mais adiante, isso aqui nós estamos no 0 hora, acabou de fazer a lesão e aplicar a sutura, e aqui nós já estamos vendo um processo que já tem alguns dias de evolução. E nós já conseguimos ver que a pele já se reconstituiu, a tela subcutânea já está reconstituída, mas olha o que não está reconstituído aqui. Que tecido é esse aqui? É músculo. Então, lá nós já estamos reconstituídos, aqui não. Mas você está realmente na área de lesão? Estou na área de lesão. Olha o fio de sutura aqui. E aqui é o grânulo em volta do fio de sutura. Vamos para o seguinte? Dúvida. As células mudam a classificação de lábios e perenes conforme a idade? Não. Elas permanecem com a mesma coisa. Você já vai me perguntar uma coisa que eu ia falar lá na frente. Você vai me perguntar por que eles dizem que velhinho cicatriza mais devagar, é isso? Isso, exatamente. Na verdade, gente, velhinho cicatriza mais devagar, mas ele cicatriza igualzinho. Se você for ver, a gente tem, inclusive, algumas teses que foram desenvolvidas conosco na nossa linha de pesquisa, em que a gente vê que, por exemplo, o que eu enxergo no ratinho experimental, no ratinho adulto, jovem, em torno do 7º dia, eu vou enxergar no ratinho velho lá para o 9º, 10º dia. Mas acontece tudo direitinho. Hoje, a gente fica pensando assim, pois é, mas então por que está sendo mais devagarinho o processo nesse idoso? Se você pegar as células e isolar, sejam queratinócitos, sejam fibroblastos do idoso, e colocar em meio de cultura, ele se replica com a mesma velocidade do jovem. Bom, então, se essa célula tem uma capacidade de replicação igual à do jovem, por que no in vivo as coisas acontecem mais devagar? Seria pela quantidade ou não? É? Seria pela quantidade ou não? Não, seria pela vascularização. A gente vai ter uma vascularização mais deficiente na pessoa idosa. A microcirculação já vai estar mais deficiente, a condição a mesma macro, ele vai ter aterosclerose, ele vai ser... Então, ele tem fatores que vão interferir no achego das substâncias, no achego das células ao local da lesão. Por isso que acontece mais devagar. Entendi. Muito obrigada, professor. Imagina. Estou aqui para te ajudar. Vamos lá. Bom, muito bem. Então, agora nós vimos a fase inflamatória. Vimos que ia aparecer primeiro os leucócitos. Entre os leucócitos, o primeiro é o neutrófilo. Depois vinham os macrófagos. Eu queria lembrar a vocês que também vêm os linfócitos. Não só os leucócitos e os macrófagos, mas também os linfócitos. Na fase de proliferação celular, nós vamos começar falando da formação de neovasos, porque nós precisamos deles para levar essas células ao local e fazer a reconstituição. Então, clica para mim. Nós vamos ter a proliferação fibroblástica e a epitelização. Essas 3 coisas estão acontecendo simultâneas, mas nós vamos vê-las separadas só para conseguir entender. Próximo. Então, vamos lá ver a angiogênese e como é que ela se projeta. Lembra que nós tínhamos falado que os macrófagos chegavam na região inflamatória, na fase inflamatória? O que macrófago vai perceber? Ele vai perceber que, como a vascularização está ruim no local, que a pressão parcial de oxigênio está baixa. E se nós temos lesão celular com lesão de vaso, muitas dessas células estão fazendo respiração anaeróbica. O que elas vão produzir para a gente? Ácido lático. Então, nós vamos ter baixa de oxigênio com aumento de ácido lático. Estas 2 coisas aqui juntas funcionam como um estímulo. Próximo. Para que as células inflamatórias liberem fatores angiogênicos. E
façam a atração de células mesoteliais e endoteliais para o local, de forma que elas passam a se replicar e a reconstituir. Por causa daquele comportamento dos macrófagos e aquelas células mesoteliais e angiogênicas começarem a se replicar, elas começam a formar uma coisa que nós chamamos de botões capilares. Produzem uma porção de células que estão todas desorganizadas, mas são células que vão dar origem a vaso. Como elas não têm luz e elas estão desorganizadas, nós chamamos esse aglomerado de células de botões capilares. O próximo. As plaquetas também participam, não são só os macrófagos. Os botões capilares, eles vão, por ativação do plasminogênio e das colagenases, as colagenases vão limpando os espaços, abrindo os caminhos e vão permitindo que essas células progridam no interior dos tecidos. O que acontece quando elas progridem? Elas vão invadindo aquele meio e, ao invadirem o meio, aqueles botões vão formar cordões de células angiogênicas, de células endoteliais, mas ainda não circula nada. Quando esses cordões se unem de um lado ao outro da ferida, e aqui alguma coisa que a gente não sabe muito bem por que isso acontece, aqueles que eram verdadeiros cordões de células, começou como um botão, continuou como um cordão, no momento em que ele se une de um lado ao outro da ferida, com as células endoteliais de um vaso de um lado e do outro, Professor, eu passei, é só porque ele está com um pequeno lag na passagem, mas e já tendo aos percebi pouquinhos. Já percebi. Ele passa a dar fluxo e passa, então, a passar eritrócitos e plasma. Ou seja, quando esses cordões se unem de um lado ao outro, a luz desses vasos se abre, formando, então, um neovaso. Projeto próximo. Está indo já. Projetei aqui. Gente, eu estou pedindo 1000 desculpas para vocês. Eu não sei o que está acontecendo. Me perdoem. Isso é um corte histológico, uma fotomicrografia, e vocês vão ver aqui, olha, tudo isto que está aqui, ó. Estão vendo? Tem de todos os tamanhos, ó, pequenininhos, grandes, bem pequenininhos. Olha o tamanho desse aqui. São neovasos. E eu estou na área de lesão. Aqui está o fio, ó. Tá? Como é que eu sei que isso aqui tudo é vaso, gente? Isso aqui é imunohistoquímica, é um marcador que marca a membrana basal das células endoteliais. Então, é como se eu pegasse uma canetinha e fizesse o contorno em volta de cada um desses vasos. Então, eu consigo, olhando para esta figura, se eu quisesse, eu conseguiria até quantificar com um programa de computador qual é a quantidade de vasos que nós temos nesse tecido. Projeto seguinte. E aqui é a mesma coisa. Ó. Então, vejam como também é um imunomarcador, e a gente vê que ele desenha, ele marca essa membrana basal, e a gente consegue, então, identificar o que é vaso e o que não é vaso. Nós estamos vendo, lá eu mostrei para vocês um corte histológico de parede. E aqui também, olhem os vasos aqui. Ó. É claro que lá estava magnificado, aqui nós estamos vendo com panorâmica, né? Panorâmica está nos dando 10 aumentos só, mas se vocês olharem, nós estamos com uma porção de vasos, tá? Rico de vasos. Projeto seguinte. Pare um pouquinho aí, que isso aqui é importante. Vocês vão estar no ambulatório, na cirurgia plástica, na cirurgia geral, não importa. E vão ouvir o professor de vocês dizerem assim: esta ferida está com um ótimo tecido de granulação. Dá para tentar enxerto. Porque se eu for querer que isso aqui cicatrize por segunda intenção, vai levar muito tempo. O que é? Por que chama tecido de granulação? Se vocês fizerem um esforçozinho e olharem essa figura bem de pertinho, ela não parece cheia de grãozinhos? Olhem aqui, ó. Parece, né? É como se nós estivéssemos olhando
um pote com sagu, cheio de grãozinhos. Está vermelha, vermelha porque nós estamos com uma grande vascularização no local, por isso dá esse aspecto vermelho, e todo granulado. É por isso que esse tecido ganha o nome de tecido de granulação. Projeta o seguinte para mim. Eu vou voltar no tecido de granulação já já. A gente viu, então, que as células endoteliais se multiplicavam, formavam botões, os botões formavam cordões. Os cordões, quando se uniam de uma borda a outra, permitiu, então, o afastamento das células centrais, dando origem a um vaso com fluxo no seu interior. Os fibroblastos, gente, estão proliferando simultaneamente. Então, nós vamos ter lá. Projeta para mim mais um. Os fibroblastos podem vir de duas condições. Eles podem vir tanto dos tecidos vizinhos, das margens da ferida, como eles podem vir por multiplicação dos fibroblastos que estão na profundidade da lesão, estimulados pelos fatores de crescimento. Então, esses fibroblastos vão se replicar e auxiliado também por fatores de crescimento, por presença de ascorbato, de ácido lático, eles vão promover a proliferação desses fibroblastos, nós já vimos que tem mitoses aqui, né? E vão passar, então, a sintetizar proteínas. O fibroblasto é muito importante, gente, porque dele depende a produção de colágeno, dele depende a produção das membranas basais, dele depende a formação das matrizes intersticiais. Então, isso aqui é um corte histológico de parede de rato, e todas essas células que têm esses núcleos fusiformes que vocês estão vendo aqui são fibroblastos. Acontece também, então, nós temos o fibroblasto produzindo matriz e produzindo fibras, e eu disse a vocês que nós tínhamos proliferação de células, de fibroblastos, de células para vaso, mas também havia epitelização. Nós temos dois métodos de epitelização. Um deles foi descrito em 1980, que chama-se deslizamento. Esse é fácil da gente entender. Nós temos células normais nas bordas, elas se replicam e vão avançando para dentro da lesão até que elas se encontram num processo que é um processo centrípeto das células. E em 1988, esses dois autores descreveram um outro processo, que é o processo de rolamento. O que era o processo de rolamento? Eles viram, quando estavam olhando na microscopia em vivo, que, de repente, vinham aquelas células que estavam se replicando das bordas, elas vinham no movimento centrípeto, no sentido de fechar a lesão. Mas que, vez ou outra, uma dessas células se soltava, rolava e parava num ponto da lesão, desconectada do resto. Começava a se replicar, e daí o comportamento dessa replicação não é mais centrípeto, ele é o que agora? Centrífugo desta célula para o seu redor. Passa o próximo que eles vão entender mais fácil. Olhem aqui, ó. Nós temos uma ferida aqui. O movimento, eu queria dizer para vocês, olha aqui também. O movimento de crescimento que vocês estão vendo aqui, ó, tem um crescimento importante aqui, ó. Tá? Isso aqui é o que nós chamamos de crescimento por deslizamento. Elas estão crescendo e estão se replicando lá. De repente, do nada, olha o que aconteceu aqui, ó. Tem uma ilha aqui, outra ilha aqui, outra ilha aqui. E de onde vieram essas? Foi uma célulazinha daqui que se soltou, se implantou como se fosse um enxerto livre, e daqui ela começa a se replicar e vai fazendo um movimento centrífugo, ajudando no fechamento. Foi a identificação disto que permitiu que os cirurgiões plásticos, quem já esteve acompanhando grandes queimados, com grandes perdas de pele, vai ver que, às vezes, o cirurgião pega um pedacinho de pele, faz vários pequenos pedacinhos e insere pedacinhos sobre o tecido de granulação. Ele está imitando o processo de rolamento, porque ele sabe que, com isso, ele está fazendo várias fontes de proliferação celular. Vocês me entenderam até aqui? Bom, voltando então à nossa epitelização.
Nós tínhamos visto o intestino lá no comecinho, e eu disse para vocês que esse epitélio, qual que era mesmo? Ele era um pseudoestratificado, cilíndrico, com cutícula estriada e com células caliciformes, certo? Nós tínhamos aqui uma área de lesão. Se vocês apertarem o olhinho de vocês, vocês vão ver que aqui, ó, já tem células epiteliais, ó. E aqui também. Aqui nós temos células epiteliais bem baixinhas. Aqui nós já temos elas um pouquinho mais cuboides. E aqui elas são as células normais. Alguém viu célula caliciforme aqui? Não. Porque a tendência dos tecidos é primeiro fechar a lesão e depois estratificar e diferenciar. Então, é isso que ela está fazendo, ela está fechando lá. Eu estou em área de lesão e vejo que, apesar de estar acontecendo a epitelização, a gente ainda tem aqui uma grande concentração de células inflamatórias. Reforçando para vocês que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Projeto seguinte. Como é que eu posso saber se realmente está replicando? Vocês viram lá uma lâmina corada com hematoxilina e eosina. Eu estou usando um imunomarcador. Estou usando um anticorpo anti-ácido desoxirribonucleico, anti-DNA, pCNA. Esse anticorpo, ele marca todas as células que estão replicando o DNA, ou seja, elas vão se dividir. E quando elas fazem isso, as células aparecem coradas em castanho. Então, todas essas células escuras, esse aqui é intestino, são células que estão em replicação. Projeto seguinte. Vamos recapitular. Primeiro momento que nós tivemos coagulação, foi leucócito, formou coágulo, não é assim? Então, olhem aqui, isso aqui é pele, e isso aqui, ó, uma crosta fibrinoleucocitária. E aqui a área de lesão. Projeto seguinte. Nós estamos ainda na área de lesão, mas olha que nós falamos que primeiro fecha a lesão, depois estratifica. Olha, isso é pele? É um poliestratificado pavimentoso queratinizado. Isso que vocês veem rosa aqui é queratina. Ó, gente. Então, vejam que aqui nós já temos epitelização, mas o extrato de células que nós temos aqui é bem menor do que o extrato de células que nós temos aqui. Primeiro fecha, depois estratifica. Todos nós já tivemos uma lesãozinha. Parece só um pouquinho. Todos nós já cortamos o nosso dedo. Quem não cortou o dedo na faca de cozinha? Todo mundo. Nós primeiro temos um risquinho que é vermelho. Com o passar do tempo, essa cicatriz vai ficando branca, não vai? Vai ficando mais... A gente fica menos rosada. Por quê? Porque ela é primeiro mais vermelha e depois ela vai ficando mais branca. Porque no começo nós temos uma estratificação menor, com menor quantidade de colágeno, e os vasos ficam mais visíveis. Então, transfere cor e a gente enxerga o avermelhado. Então, nós vimos lá, primeiro replicou para depois estratificar. E aqui é a área de lesão. Mas, professora, estou vendo aqui uma estratificação que é praticamente igual aqui. O que é isso aqui, sepélio? Vocês lembram disso? Quem lembra? Vou mandar todo mundo de volta para a histologia. Isso é folículo piloso. Em área da cicatriz, não vai ter o folículo piloso. Ele não fez os anexos da pele. Então, aqui é a minha área de lesão. Apesar de que já estou aqui com 4 semanas de lesão. Já cicatrizou tudo, mas não tem ainda anexos de pele. Projeto seguinte para mim. Olhem aqui. Aqui é a mesma coisa. Olha, isso aqui é folículo piloso, aqui estão os anexos, área de lesão. Não tem anexos da pele. Projeto próximo. Aquilo que vocês estavam vendo era em pele de rato. E agora eu vou mostrar para vocês em pele porcina. Momento zero, formação do coágulo.
3 dias, 7 dias, olha, já tem estratificação aqui, ó. Aqui tinha ainda uma crostinha, aqui já tem estratificação, e aqui 14 dias. O que é que vocês perceberam que ficou diferente nessas 3 fotomicrografias? Olhem para ela e me digam. Vou chamar aqui, vamos ver quem que eu vou chamar. Felipe. Conta para nós, Felipe, o que você está vendo de diferente? Nada? Ajude eles. O que disse de diferente? Professora, eu acho que tem maior concentração de colágeno. Ótimo! Isto, quem está falando? É a Júlia. A Júlia. Júlia, é isto mesmo. Júlia de Conte, né? Isso. Júlia, o que nós temos aqui de verdade é colágeno. Olhem aqui, ó. Aqui não tem. Aqui já tem um pouco, aqui tem mais, aqui tem mais. Isso aqui é uma coloração tricrômica. A coloração tricrômica cora colágeno em azul. O que fibroblasto tem que produzir para a gente? Matriz tem que produzir fibras. Aí, projeto seguinte. Obrigada, Júlia, você ajudou. Então, ó, nós estamos vendo pele, voltando um pouquinho. Eu disse para vocês que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, o colágeno, o epitélio, os vasos, a replicação dessas células estão sendo simultâneas. Então, nós estamos vendo aquele anticorpo que cora, anticorpo anti-DNA. Isso faz com que a gente enxergue as células basais desta pele que estão se replicando, coradas de castanho. Veja o próximo. Olhem aqui. Aqui também. Aqui nós já estamos vendo, a área de lesão está aqui, ó, gente. Eu só peguei um pouquinho para lá, só para vocês poderem ver bem a área basal. E isto é fígado. Espera um pouquinho. Isto é um fígado normal. Isso é um espaço porta. Aqui estão as traves de Remax. Vocês lembram disso da histologia? Lembra que eu falei que cirurgião tem que pensar citologicamente e histologicamente, celularmente. Então, nós estamos aqui vendo estas células, que são hepatócitos, e aqui são as nossas traves celulares. Olha aqui que bonitinho. Trave aqui. Ó. Projeto seguinte para nós. Vejam este fígado. Os núcleos, tanto este aqui quanto este aqui, são fígados que foram estimulados. Normalmente, eu disse para vocês no começo da nossa conversa, que as células do fígado, elas não se replicam normalmente. Nós vamos ter uma em cada 20 mil num campo. Mas, se ele é estimulado, ele passa a se replicar bastante. Como é que eu sei se eu estou usando um anticorpo? As células em repouso, o anticorpo era o DNA, as células em repouso estão coradas com o núcleo em azul, as células que estão em replicação do DNA e vão se replicar estão com o núcleo corado em castanho. Olha a quantidade de núcleo castanho que tem lá e aqui também. Tem um núcleozinho azul aqui, tem um aqui, outro ali, mas uma grande quantidade de células que vão entrar em replicação. Ou seja, essa célula, apesar de estável, ela é capaz de se replicar e de restaurar este fígado. Tá? Olha que coisa bonita esse núcleo, gente. Dá para ver até no cléolo. Olha que invejinha dessa planta. É dos meus gatinhos, viu? Nós vimos que fibroblasto tem que produzir colágeno também. Então, ele vai participar. O oxigênio é importante para que o fibroblasto consiga produzir colágeno. E esse oxigênio vai participar da hidroxilação da prolina, da lisina, e vai remover o peptídeo terminal da molécula, permitindo que o colágeno se polimerize. Projeto seguinte. Nós temos, se ninguém publicou nem mais um tipo de colágeno nos últimos dias, até onde eu tinha visto, nós tínhamos 22 tipos. Quais que são importantes quando nós estamos... Todos são importantes. Mas quais são importantes quando nós estamos estudando cicatrização? O colágeno 1. No indivíduo normal, no nosso tecido normal, não em reconstituição, 80% do nosso colágeno é do tipo 1.
Depois nós temos o colágeno tipo 2 e 3, que representam 10% do colágeno total. Vejam que esses dois juntos já são 90% do colágeno que nós temos. É muito, mas se eu for replicar, for reconstituir um epitélio, for reconstituir um vaso, eu preciso de membrana basal, gente. Senão, como é que essas células vão se arrumar? Eu preciso do colágeno 4. O colágeno 4 vai reconstituir a membrana basal. E eu preciso fazer com que as fibras desse colágeno que estão se reproduzindo, elas fiquem ancoradas, amarradas. Eu preciso do colágeno 7. Então, quando nós estamos estudando, embora a gente saiba que tem vários tipos de colágeno, para nós, os mais importantes no processo são estes aqui. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 7. Isso. Lembrando, então, que o colágeno é uma molécula quaternária. Seguinte. Eu gostaria muito que vocês pudessem estar vendo isso de uma outra maneira, mas isto aqui, gente, eu consigo olhar no microscópio e dizer para vocês, tem bastante colágeno 1, tem bastante colágeno 3. Qual é a diferença que tem o colágeno 1 para o colágeno 3? Por favor, aluno meu nunca mais vai poder me dizer que teve colágeno maduro e imaturo. Colágeno não é uma laranjinha verde que ficou amarelinha. Tá? Colágeno 1, o DNA, aliás, o RNA mensageiro para colágeno 1 só formará colágeno 1. O RNA mensageiro para colágeno 3 só levará à formação do colágeno 3. Não tem colágeno 3 se transformando em 1 e assim por diante. Tá? Não existe colágeno imaturo e colágeno maduro. O que é que existe? E as pessoas confundem bastante. Vocês vão ver artigo publicado com erro. Existe ferida com cicatriz madura e cicatriz imatura. Não colágeno. O que é? Qual é o primeiro colágeno que o fibroblasto produz? Quem tem ideia? No processo de cicatrização. Qual é o primeiro colágeno que o fibroblasto produz? Todos são produzidos no fibroblasto. Tipo 2? O tipo 3. Tipo 3 é o primeiro que é produzido. Por que ele é o primeiro produzido? Porque ele é um colágeno mais fino, ele é um colágeno fibrilar, a fibra completa é menos complexa. Então, e o colágeno 1 é uma fibra mais densa, mais complexa, portanto, o fibroblasto vai demorar mais para produzir o colágeno 1. Então, o primeiro colágeno que o fibroblasto vai extrusar é o colágeno 3. Quando nós olhamos um processo cicatricial, e aqui, quando eu coloco isso aqui, eu quero fazer uma menção honrosa, que isto que vocês estão vendo aqui, corado em verde, o projeto seguinte, para mim, acho que a outra imagem está mais bonita, isso aqui. Isso que está corado em verde é colágeno do tipo 3. E o que está corado em tons de amarelo e em direção ao vermelho é o colágeno do tipo 1. Quem foi que conseguiu fazer isto? Eu consigo colocar isso aqui no microscópio e com programa de densidade de cor na imagem, eu consigo dizer quanto neste campo tem de cada um desses tipos de colágeno. Quanto mais colágeno 3 eu tenho, a proporção de colágeno total, esta cicatriz é mais jovem ou é mais velha? Mais jovem, professora. Mais jovem. À medida que vai aumentando a quantidade de colágeno 1, eu digo que essa cicatriz está mais velha. Então, eu digo que eu tenho uma cicatriz imatura quando predomina colágeno 3, e uma cicatriz que pode estar entre intermediária a madura, dependendo da quantidade que eu tenho de colágeno 1. Combinado isso? Aluno nosso não vai mais falar de colágeno imaturo e maduro, tá bom? É sempre colágeno 1 e 3, e a ferida, a cicatriz é que é madura e imatura. Professora,
Eu não sei se cabe essa pergunta agora, não sei se cabe na matéria, mas a função... Quem controla a quantidade de colágeno que vai no tecido, assim, para não formar queloide, não formar a quantidade mesmo? Não, o queloide é outra coisa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Na verdade, é vaso sanguíneo. Ah, tá? certo. São os fatores de crescimento que vêm via vaso. Se você, eu vou adiantar um pouquinho, já que você perguntou. Qual é a queixa que um paciente que tem queloide conta para vocês quando ele vem conversar com vocês? Vocês têm ideia do que ele reclama? Coceira. Na região, coceira na região da queloide. Coceira, prurido. Ele disse para você, doutor, eu não me importo dessa cicatriz ser feia desse jeito, eu não aguento esse prurido. Por que ele tem prurido? Lá no comecinho da nossa aula. Porque ele tem liberação constante de histamina, com vasodilatação constante, com estímulo constante para a produção, tanto de vaso quanto de colágeno. Ele tem uma anomalia dele, é próprio dele, não adianta dizer que é um médico, é o fio, não é. É problema intrínseco do indivíduo, que não consegue bloquear esta reação, e ele chega a um determinado momento que chega de colágeno, que chega de construir móveis para jogar dentro dessa casa, é hora de a gente arrumar os móveis da casa. Mas ele não entende isso, ele continua produzindo, aquela cicatriz vai ficando enorme, exuberante, e ele reclama de prurido. Quem foi que respondeu isso para mim? Foi a Jéssica? Professora Jéssica, isso. Ah, parabéns, gostei de você, você pensou junto comigo, legal. Então, vamos voltar aqui no nosso corte histológico, e, de novo, olha aqui, nós temos tons de verde, tá? E tons indo do amarelo para o vermelho. E eu disse para vocês que eu ia fazer uma menção honrosa, porque quem criou este método para nós foi nada mais, nada menos que o professor Junqueira. Vocês lembram do Junqueira, do livro de histologia? Foi ele que criou isso. E ninguém deu muita importância para ele. Tanto é verdade que as publicações dele acabaram saindo no Japão, e não na literatura ocidental, e nem na nossa latino-americana. Os artigos dele acabaram sendo publicados no Japão. Hoje todo mundo usa, e a gente acopla isso a programas de leitura, e a gente consegue quantificar. Projeto seguinte para mim? Olha, e aqui nós estamos vendo uma anastomose intestinal. É claro que isso é o intestino de ratinho, eu não tenho como dizer para o paciente, você me autoriza daqui a uma semana a abrir seu abdômen e invadir para ver se é anastomose, não vai dar. Então, nós estamos aqui vendo uma anastomose término-terminal, depois a gente vai aprender numa aula para frente isso, não se preocupem. E aqui os pontinhos colocados, que tem 7 dias de evolução. Aqui já tem epitelização, o peritônio aqui já fechou completamente, está impermeável isso aqui. Projeto seguinte. Olhem aqui. Nós estamos vendo a área de lesão, a mucosa está aqui, a mucosa está ali, e aqui a área de lesão. O fio de sutura está aqui. Está sendo curado com Ficocílios Red, que é esse método que o Junqueira desenvolveu. E que cor de colágeno está predominando aí? Tipo 3. O tipo 3. Se você não me dissesse o tempo de evolução dessa cicatriz, nós saberíamos que isso é uma ferida que tem uma cicatriz imatura. É jovem, faz pouco tempo que foi feita essa anastomose. Projeto seguinte para nós. Olhem aqui, Isso aqui, depois vocês vão aprender mais lá na frente também. Quando a gente faz os pontinhos para fazer a reconstituição de trânsito, ele forma uma prega, um ressalto para dentro da luz, que nós chamamos de esporão, depois a gente vai aprender, não precisa se preocupar agora. Mas quero que vocês olhem que nós temos o verde, mas começa a aparecer tons de amarelo aí. Então, essa cicatriz já é um pouco menos jovem do que a anterior. O projeto é o seguinte. Olhem aí. O fio de sutura está aqui, aquela projeção que eu falei para vocês que aparece está lá, e nós estamos vendo que os tons de verde já estão diminuindo bastante. Projeto próximo.
E olhem aqui a quantidade que nós temos de vermelho já. Amarelo e vermelho. Um fiozinho de um lado, um fiozinho do outro e o esporão lá. Então, na medida que o tempo vai passando, nós vamos tendo maior quantidade de colágeno do tipo 1 e isso vai nos dando a maturidade da cicatriz. Então, já estou próximo. Nós vimos o intestino, isso é pele. Ó, aqui é a área de epitélio, de queratina, a área de lesão. Essa cicatriz é uma cicatriz jovem ou uma cicatriz mais avançada, já mais velha? Jovem. Jovem, predominando colágeno do tipo verde. Isso mesmo, Emerson. Vamos para a próxima? Olhem aqui, ó. Já está uma grande quantidade de amarelo e um pouco já de vermelho. Próximo. Aqui tem mais. E aqui já tem, dá para a gente ver até que tem epitélio com queratina aqui já, mas a gente já pode ver que tem muito pouco verde, praticamente tudo amarelo e vermelho. Próximo. Muito bem. Então, a gente viu que fibroblasto produz colágeno, mas ele não produz só o colágeno. Ele vai produzir também proteoglicans e mucopolissacarídeos, vocês aprenderam na histologia, que vai constituir a matriz intersticial. Próximo. Olhem para isto. Epitélio. Nós estamos vendo que está corado em azul. O que é mesmo? Isso é um tricrômico. É colágeno. E nós temos uma grande quantidade de vasos. Projeto seguinte. Então, aquilo que vocês viram era um corte histológico de tecido de granulação, tá? Bom, isso aqui é só para reforçar o que nós já vimos no começo da nossa aula, que as coisas não acontecem, não é assim, a fase inflamatória começou e terminou, a proliferação começou e terminou, não. Nós vamos ter isso aqui acontecendo com picos maiores ou picos menores. Então, quando predomina as células inflamatórias, nós vamos chamar de fase inflamatória. Quando predominam fibroblastos, queratinócitos, células angiogênicas, nós vamos chamar de proliferação. E quando nós vamos ter a organização desta cicatriz, nós vamos ter, então, a fase de maturação. Próximo. Muito bem. Nós temos contração da ferida. Quem faz a contração da ferida? Fibroblastos estimulados, e a gente não sabe muito bem o que é que estimula esse fibroblasto, mas a gente sabe que é fibroblasto. Se a gente for olhar e acompanhar isso em microscopia ultravital, a gente sabe que é fibroblasto. Esses fibroblastos conseguem se diferenciar, passam a ter no seu citoplasma actinomiosina. A actinomiosina é uma proteína que faz parte de qual célula? Quem se lembra? Muscular. Hã? Célula muscular? Célula muscular. E veja, mas ele não é uma célula muscular. Mas ele passa a ter no seu citoplasma esta proteína que é uma proteína contrátil. E é por isso que ele vai mudar de nome. Ele vai passar a se chamar de músculo, miofibroblasto. Então, já estou próximo para nós. Olhem aqui, ó. Esse material é um material da tese de uma aluna minha, de uma orientada minha, e isso que vocês estão vendo aqui, ó, coradinho de castanho, eu acho que aqui tem uma outra imagem que é um close. Olhem aqui. Estas células aqui, ó, são miofibroblastos. Ele é muito importante, gente. O Júlio está sofrendo lá. Olha aqui, ó. Isso aqui é um miofibroblasto que foi corado com um anticorpo, que é o alfa-SMA, que marca o miofibroblasto para nós. Projeto próximo. Aonde o miofibroblasta é importante? Na contração das feridas. Eu vou mostrar para vocês, isso aqui foi feito em ratinho, óbvio, não dava para fazer em paciente, não é? E isso aqui é o momento zero. Se você clicar aqui para mim, vai aparecer zero aqui para mim, Ju.
A gente usou um marcador que desenhou esta lesão e a gente recortou esta lesão. Essa lesão tem 1 centímetro de diâmetro. Vamos já para o próximo? 3 dias depois, como é que ela está? Olhem aqui. Ela mudou de forma. Vamos já para o próximo. No 7º dia, veja que ela está com aqueles grãozinhos, ó, o tecido de granulação. Projeto próximo. Nós estamos vendo aquela mesma ferida que é com 14 dias e o próximo. Com 21 dias. Aquela ferida que tinha 1 centímetro de diâmetro não tem mais 1 centímetro de diâmetro. O que é que fez essa ferida ficar desse tamanhinho? O miofibroblasto. Ele é muito importante no sentido que ele permite que a ferida se contraia e nos ajude a ter um espaço menor para reconstituir. Projeto próximo. Então, aqui, pode projetar os dois, se você quiser. Então, olha aqui, nós estamos vendo aquela imagem que nós vimos no começo da aula, tá? Era o intestino, a crosta fibrina leucocitária, infiltrado inflamatório. Nós estamos com 3 dias, 7 dias. Lembro que ele vai repitelizando sem diferenciar células. Próximo. Essas imagens são todas de trabalhos nossos, viu, gente? 14 dias, ó, início da formação glandular, estão vendo? 21º dia, ó, a mucosa está completamente refeita, peritônio e o tecido pré-peritoneal está pronto, a submucosa está... O que é que ainda não se reconstituiu completamente? Isso é tecido muscular. Os estratos musculares. Porque o tempo de replicação dessas células é diferente. Tá? Vamos ver o próximo. Bom, existe... Até aqui vocês conseguiram ir comigo? Quem tiver dúvida, a gente manda perguntinha para mim, faz para o meu e-mail, para o chat, para vocês quiserem. Algumas coisas podem atrapalhar este processo. Se nós temos um paciente hipovolêmico, chocado, como é que fica a circulação periférica dele? Ele vai ter vasoconstrição periférica tão intensa que não vai ter achego de circulação nas extremidades. Então, a cicatrização vai estar comprometida. Se tem infecção, nós temos lá todas as nossas células promovendo neovasos, mas as bactérias promovem trombose de neovasos. O que acontece com a circulação que nós queríamos tanto que se desenvolvesse? Se perde. O paciente é desnutrido. Ele não tem condição de matéria-prima para síntese. A corticoterapia, a imunodepressão, o diabético. Gente, diabético cicatriza, tá? Só precisa estar devidamente controlado. Anemia, ele não vai ter leucócito, ele não vai ter hemácia para levar oxigênio, coitadinho do leucócito, não vai conseguir fazer fagocitose, o fibroblasto não vai conseguir fazer colágeno e matriz. O envelhecimento que nós já comentamos, e aqui tem 2 coisas que nós podemos ajudar. A nossa condição técnica e o material que nós utilizamos para fazer a síntese. Projeto seguinte. Então, olhem lá. Nós vamos fazer uma síntese aqui, a gente vai ter que ter o cuidado de colocar os pontos com uma tensão adequada, com um fio adequado, separados um do outro, em distâncias parecidas, para distribuir a tensão de forma igual. Ninguém vai fazer pontinho com paquímetro eletrônico do lado para medir a distância, gente. Mas a gente vai tentar sempre colocá-los mais ou menos na mesma distância para que a tensão na cicatriz se distribua de forma uniforme. Projeto seguinte. Nós podíamos, ao invés de colocar pontinhos, esse garotinho fez uma ferida de supercílio, aliás, de pálpebra, e olha o que a gente fez. A gente não colocou nenhuma sutura aqui. A gente colocou um adesivo. Projeto seguinte. Um material. Isso que vocês estão vendo aqui é um corte transversal de um fio monofilamentar. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Vocês se lembram, se eu tivesse que pensar
na superfície de aderência que bactérias podem ter sobre este fio, qual é a superfície que nós temos aqui? Aqui equivale ao perímetro deste fio. Certo isso? Projeto próximo para nós. Aqui também é um fio monofilamentar. Isto é um multifilamentar. Nós vamos ter a área de adesão de bactérias, ela vai ser equivalente ao perímetro de cada uma dessas fibrilas que estão aqui. Se nós somarmos todas estas aqui, a área de adesão para bactérias que eu tenho neste fio multifilamentar em relação ao monofilamentar é maior ou é menor? Maior. É maior. Isto permite que nós tenhamos mais chance de que bactérias possam aderir a este fio. Então, olha uma coisa que nós já aprendemos. Se eu tenho um tecido que tem potencial de evoluir com infecção, que fio eu vou colocar lá? Um monofilamentar ou um multi? Mono. Um mono. Tá vendo? Não, eu vi como vocês. Eu não quero que vocês decorem. Por favor, pensem junto comigo. É óbvio que eu vou usar um mono, tá? Projeto seguinte. Aqui, então, é um tecido muscular e aqui um fio multi colocado. Aqui é um mono. Que colágeno é esse que está em volta desse mono que vocês viram? 3. 3, colágeno 3. Isso aqui é um multi também, é um tecido muscular. Outra coisa importante é, além da técnica de colocar os fios adequados, escolher o material adequado, nós vamos ter uma aula de síntese onde a gente vai aprender todos esses materiais, por isso que eu hoje só fiz um en passant no material. Medicamentos. Hoje em dia, os pacientes chegam no consultório para a gente e eu falo assim, eles chegam contando que eles não estão tomando um remédio, eles estão tomando um coquetel molotov. É remédio para acordar, é remédio para dormir, é remédio para melhorar a ansiedade. Eles tomam um arsenal de remédios. E se ele for idoso, aí ele tem remédio para tudo isso, mais remédio para hipertensão, mais remédio para diabetes, mais remédio para coração. E assim ele chega para a gente tomando um arsenal de remédios. Projete o seguinte para mim. Eu já vou falar disso, mas ainda vou falar dos remédios. Alguns medicamentos podem interferir muito. Então, por exemplo, o paciente que tem hipertensão arterial e toma um bloqueador AT2. O bloqueador AT2, ele interfere no processo de cicatrização. Então, se eu vou colocar uma sutura, um fio, num paciente que usa um bloqueador AT2, eu vou escolher um fio que tem mais resistência, que consegue permanecer no tecido por mais tempo, porque eu sei que aquela cicatrização vai ser mais lenta. Então, é importante a gente conhecer também os remédios que o paciente toma. Isso que vocês estão vendo aqui é queloide. Era um furinho para passar brinco. Ela está na moda, né? Porque agora nós estamos usando esses brincos com 2 bolinhas aqui. Mas veja o que aconteceu. No local onde fez o furinho, o processo de cicatrização desenvolveu esse tecido aqui, ó. Isso é queloide. Isso aqui era um ferimento linear. E olhem o que aconteceu. Projeta o seguinte para mim. Isto aqui não é um queloide. Eu quero que você volte. Você consegue voltar, Júlia? Consegue. Eu disse a vocês que isso aqui era um traço, era um fio, uma linha. E o que aconteceu? Ele cresceu e ele extrapolou, ele passou por cima, ele saiu para fora, como se vocês tivessem alguma coisa dentro de uma xícara e entornou, saiu para fora da xícara. Isso aqui era um furinho. Isso aqui é muito... desculpe. Aqui o da orelha é muito maior do que o furinho que foi feito. Esta aqui, ó, a borda da lesão está aqui, ó. Aqui e está aqui. Ela não extravasou, ela não ultrapassou a borda, mas ela ficou exuberante, mas não ultrapassou a borda. Isto aqui, gente, não é um queloide. Isso é uma cicatriz hipertrófica.
diferente da anterior, que era um queloide. Projeto próximo. Então, olha aqui. Ó. Isto é uma cicatriz hipertrófica numa incisão de Pfannenstiel de cesariana, e isto é um queloide. Este respeita o limite da lesão, embora ele fique alto, tá? E este fica alto, mas ele ultrapassa os limites da lesão. Conseguiram fazer a diferença dos dois? Então, um é elevado, mas respeita o limite da lesão, o outro é elevado e ultrapassa os limites da lesão. Projeto seguinte para mim. Pronto, gente. Cansei. Era só para um pouquinho de cultura inútil, mas sempre é bom a gente aprender alguma coisa. Isso que vocês estão vendo é o primeiro anfiteatro de anatomia do mundo, é o anfiteatro de anatomia de Fabrício de Acqua Pendente, que está lá no Palácio do Bó, na Universidade de Pádua, que foi a segunda universidade do mundo. E isso aqui tinha uma estratégia. O professor dissecava o cadáver aqui e os alunos ficavam assistindo daqui, de modo que eles pudessem todos enxergar o que o professor fazia. Mas aqui tinha uma coisa muito interessante. Esse anfiteatro e essas aulas de anatomia aconteciam numa época que tinha-se inquisição. Não se podia dissecar cadáveres. O que ele fazia? Ele abria o abdômen e o tórax do cadáver, e essa mesa tem um tampo, e embaixo desta mesa está passando o rio Brenta. Se alguém anunciasse que tinha qualquer movimento estranho, ele virava a mesa. O que acontecia com o cadáver? Caía no rio e afundava. De modo que, se chegasse alguém, não tinha cadáver nesta mesa. Tá? Esse anfiteatro, eu tive a felicidade de poder fotografá-lo, ele é todo de madeira, eles não permitem que a gente suba, mas como estava só eu e o professor, ele permitiu que eu fizesse a foto. Eu estagiei como professora visitante dessa universidade, e nós um dia fomos passear lá para conhecer, e ele permitiu que eu fizesse essa foto. Então, estou mostrando isso para vocês. A gente precisa ter uma cultura inútil também, de vez em quando. Gente, me desculpem muito pelo transtorno desses slides de hoje, eu não sei o que aconteceu. Eu estou deixando aqui, como essa aula está sendo gravada, depois vocês podem acessar, algumas leituras que podem ser úteis para vocês, no sentido de completar o conhecimento de vocês. Tá? Muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição para ajudar.